Vamos escutar o que o Diogo Dantas tem a dizer sobre a demissão do Felipe Luiz, alguns detalhes inéditos que o jornalista do jornal O Globo revelou lá no BarbaCast. Vamos escutar o Diogo Dantas. O que eu queria trazer aqui é o seguinte, esse cenário se dá, como eu falei, vou pegar o gancho da outra coisa que eu falei na outra vez que eu vim, muito pela falta de diálogo, de comunicação. Né? A gente tá falando aí de vazamentos, né? O Flamengo, isso acontece desde sempre. Né? E vai continuar acontecendo. Não é porque tem profissionalismo que isso não acontece. E vai seguir acontecendo. E é bom, às vezes, que isso aconteça, gente, porque vocês que estão aí, né? Sim. Vocês ficam sabendo mais das coisas, né? Não ficam só com uma versão. Sim. Então tem saído muita coisa aí. Bom, o que tá acontecendo hoje, então? Felipe saiu, o BAP deu ao José Boto a missão ali de demiti-lo. O Leonardo Jardim veio, já era um nome engatilhado, então ele acena que está disponível, o Flamengo fecha logo para ele vir. E ele assume o time do Flamengo. Por que ele veio? No entendimento da diretoria, Boto BAP, o Felipe tinha dificuldade nessa gestão de grupo. Né? Isso já vinha refletindo um pouco no campo também. Sim. Por ser muito próximo ali dos jogadores e por não ter, na visão da diretoria, esse pulso mais firme de regrar tanto esse comportamento de dia a dia que acabava refletindo no campo. Sim. E a visão é que o Leonardo... Vocês vão ver que essa informação que o Diogo Dantas traz, ela bate perfeitamente com aquela suposta bronca do José Boto com alguns jogadores, né? De que alguns atletas teriam confundido a liberdade que o Felipe Luiz dava pra sair em noitada, enfim. Os caras confundiram algumas coisas. Eu vou deixar o vídeo rolar, no final do vídeo eu vou dar minha opinião. Vamos seguir com o react aqui. Jardim vem com esse perfil. É um cara mais linha dura, é um cara com mais experiência até, né? Mais vivência em grandes clubes europeus. Claro, bastante. Para poder ter tamanho de enquadrar algumas situações, né? E ter ali a capacidade de organizar equipes para que desempenhem, mas também tenham bons comportamentos para que esse desempenho se mantenha em um bom nível. Sim. Então parte de uma avaliação de que o Felipe às vezes tinha essa dificuldade e também tinha dificuldade de variar taticamente a equipe. Então o Leonardo Jardim chega com, na visão do BAP, do Boto, essas qualidades. Vamos ver como que ele vai encontrar esse ambiente. Qual o desafio que ele tem agora? O mesmo ambiente que o Felipe tinha ali era favorável a ele, mas ao mesmo tempo fazia com que ele estivesse próximo demais desse grupo, e aí para gerir isso, para cobrar esse grupo, às vezes é mais difícil, o Leonardo Jardim não tem. Então no primeiro momento que ele chega, primeiro treino, ele fica sós com os jogadores. Qual é a ideia? O BAP tinha dificuldade de entrar ali no dia a dia e nem quer entrar muito. Ele nem deu satisfação sobre a demissão do Felipe para os atletas. Não teve uma conversa do presidente com os atletas. O que eu acho, aí, assim, que é um problema. Porque ao mesmo tempo que ele não demite o Felipe pessoalmente, ele não tem esse diálogo com os jogadores pessoalmente, mesmo que você troque o comando, continua com esse distanciamento, esse problema de comunicação, que daqui a pouco, se a bola não entra, isso vai vir à tona novamente. Lógico. Né? Então acho que existe esse diagnóstico ali de que a gestão de grupo tem que ser do treinador, mas se as decisões em alguns momentos passam por cima, são decisões de diretoria, você deixa o treinador tendo que administrar aquilo dali, e ele ou administra estando mais a favor dos jogadores, ou ele acompanha a diretoria e também começa a perder um pouco, digamos assim, o respeito, aquele famoso perder o grupo, né? Perder o vestiário. Então o Felipe, ele tinha um pouco de tudo isso. Ele tinha resistência a algumas situações que eram decisão de diretoria, ele tinha resistência a algumas situações que eram decisão dele, de campo, e ele tinha resistência da diretoria com a forma como ele lidava com esses jogadores, né? Entendi. Então, no final das contas, o Leonardo Jardim chega para tentar ser um cara com as chaves do CT ali, como era o Jorge Jesus, não criar entre diretoria e jogadores esse campo de guerra ali, e ele tomar as decisões. Ele assumir o desgaste pelas decisões. Só que no futebol você tem que ter, ainda mais no futebol brasileiro, né? Você tem que ter noção de onde você tá entrando ali. O famoso jogo de cintura também, Jogo de cintura. Porque se você vai criar um ambiente que não é agradável para os caras que estão, de fato, jogando, você não vai ter, talvez, uma entrega tão grande. Você vai prejudicar o desempenho. Exato, também. Né? Então o time pode não render quanto você esperava. Então a gente tem que ter, agora, a partir desse jogo contra o Fluminense, um entendimento que mexida já ele vai fazer. Por exemplo, ele já trouxe de volta a concentração pro dia anterior aos jogos, que já tinha parado no Flamengo. Então, assim, essa questão de horários, comportamento extracampo, isso estava, na gestão Felipe Luiz, uma certa vista grossa. Existe uma atenção redobrada para isso com o Leonardo Jardim chegando. Comportamento. Então os jogadores terão uma lupa sobre o seu comportamento agora. Cara, informação relevante aqui, tá? Do Diogo Dantas. A princípio, na minha interpretação, em cima do que ele tá dizendo,
O Felipe Luiz, até por ter sido jogador recentemente, né, ele se aposenta em 2023, se eu não me engano, jogou com alguns atletas ídolos do Flamengo que estão lá até hoje, o Bruno Henrique, o Arrascaeta. O Felipe Luiz tem essa característica mais de paizão, né, de um cara que tem a leitura de jogo, tem a conversa do boleiro, né, a famosa resenha de vestiário. Ele foi permissivo, aparentemente, em algumas questões, como liberar a não obrigação da concentração, dele ser mais flexível, né, com o comportamento extracampo de alguns atletas, e de alguma maneira isso incomodava a alta cúpula do Flamengo, obviamente representada pelo BAP, presidente do time, quem dá a carta. O BAP, a princípio, né, todo torcedor do Flamengo sabe disso, não é novidade. Ele não escolhe o Felipe Luiz. O Felipe Luiz é uma herança da gestão final do Landim, que é uma outra diretoria, é uma outra galera. Felipe Luiz se sustenta com o título da Copa do Brasil, faz o 2025 impecável, mas tinha essa, entre aspas, né, flexibilidade bastante acessível para os jogadores, o que ocasionalmente estava irritando o BAP, enfim, a alta cúpula do Flamengo, na hora de demitir o Felipe Luiz, isso pesou. Mas vamos voltar aqui pro react do Diogo. Quando a diretoria faz a troca, ela também terceiriza de novo a responsabilidade. E aí ela mantém esse afastamento. Então agora a situação do José Botto ele demitiu, foi lá, falou pros caras que eles têm responsabilidade também, que, né, eles precisam aproveitar a liberdade que o Felipe Luiz estava dando a eles, que na visão da diretoria era excessiva, mas eles não souberam aproveitar, então agora eles também têm que ser responsabilizados, têm que mudar o comportamento deles. Sim. Isso naturalmente cria mais um momento de discussão mais velada entre Botto e elenco. Que ano passado já teve esse momento, quando o Botto também fez críticas ali veladas a algumas situações de elenco. Sim. Um caso clássico do Pedro, né? Sim. Então, gente, assim, se isso não parar, e aí qual é a solução que está sendo debatida? A saída do Botto. Para que digamos assim, um pleito dos jogadores seja atendido. Porque se eles perderam o Felipe, que eles eram totalmente fechados, e vem um treinador bom, que vai, nessa relação, ter mais responsabilidade pela gestão do grupo, esse cara que não fez isso tão bem, que é o José Botto, que era o diretor, então ele, em tese, precisaria sair. Né? Então isso está sendo discutido. Só que o Botto, quando chegou, não foi dada a ele a responsabilidade de ser esse cara, de cobrar jogador. Ele faz negociação, ele entende o cenário ali Scouting, né? do que está acontecendo, debate isso com o presidente e eles tomam uma decisão. O Flamengo não tem hoje um cara de campo para fazer esse trabalho e entende que é o técnico que tem que fazer esse trabalho de gestão de grupo, não só de treinamento. Que era tão criticado que o Juan fazia. Que o Juan fazia, que o Luxemburgo lá atrás falava que ele era o head coach ali, que o Jesus fez. Tem caras que têm esse perfil que gostam do choque com o atleta. Sim. Tem caras que não gostam. O Leonardo Jardim tem esse perfil. Ele tem esse perfil. Gostam tanto. Talvez o Felipe esteja ainda no primeiro momento da carreira dele, entendendo que ele não é esse cara. Pode ser que ele mude, reveja isso em algum momento. Né? Mas nesse momento, o entendimento da diretoria é que não era o perfil ideal para continuar o Flamengo buscando título lá em cima. Sim. E aí trocou. O Botto estava alinhado com o BAP, até onde eu sei, e aí vou trazer aqui a informação, de agora, 2h40, eles se reuniram hoje. O BAP teve com o Botto no dia que chegou lá o Leonardo Jardim no CT. Eles vêm conversando e ainda não foi comunicado ao Botto sobre a saída dele. Não tem ainda uma definição nesse momento comunicada ao Botto sobre a saída dele. No Ninho do Urubu já se sabe que vem da Gávea, das vozes no entorno do BAP, esse pedido. O BAP já teria iniciado essa busca, ou seja, indicado que essa saída vai acontecer, mas não executou. E diferente da relação BAP-Felipe Luiz, que até a gente sabe que existia, mas era um pouquinho mais desgastada, o Botto e o BAP são ali unha e carne no Flamengo desde o ano passado. O Botto e o BAP são unha e carne? São unha e carne, porque o que acontece no dia a dia do Flamengo, o Botto leva pro BAP. E a visão do BAP sobre as coisas do futebol, ele leva pro Botto. Então, ter essa ruptura agora levaria à chegada de um profissional que o BAP também precisaria ter como da sua confiança. Sim. Porque o que o BAP faz? Ele mantém o Felipe, mas ele traz o diretor. Então o cara que manda ali é o cara da confiança dele. Ele mesmo não faz esse papel. Ele não é um presidente que vai lá, fala com os jogadores, tá lá no dia a dia. Ele vai raramente. Então, vir um outro profissional agora, teria que ser um outro profissional da confiança do BAP. O nome do Gaspar é bem avaliado nesse sentido. É um cara que já tem diálogos com o BAP de outros momentos recentes. E o nome do Fábio Luciano também apareceu como opção. Para ser o cara mais de campo, não é o cara mais manager, né? Só que na visão do Leonardo Jardim não precisa desse cara de campo, porque ele é o cara de campo. Ele não gosta de um gerente ali interferindo nesse choque dele com os jogadores. Faz sentido. Então no cenário atual o debate então o Botto não tem mais clima com os jogadores, precisa colocar outro, mas o BAP precisa colocar alguém da confiança dele, que faça o trabalho que o Botto vinha fazendo
Porque a saída do Felipe só se dá porque o Boto e o BAP se entenderam nesse lugar. Né? O BAP queria, o Boto entendeu que realmente pelo que estava acontecendo no dia a dia era uma coisa que poderia ser um caminho, e ele resiste no primeiro momento, continua abraçado com o Felipe, e logo em seguida, depois desse começo de temporada ruim, solta a mão do Felipe. Isso de fato aconteceu. A chegada de um novo diretor poderia apaziguar o clima ali com os jogadores. Mas quem é o cara que viria agora para, digamos, ter essa linha de cobrança, mas ter também entrada junto aos jogadores? Seria um cara mais boleiro? E aí o técnico fazendo esse trabalho de campo ali, de gestão do grupo. Sim. Isso ia se confundir um pouco. Então isso tudo está em debate agora. É o que está acontecendo. O que a gente sabe é que existe uma demissão do Boto meio que de fora para dentro. Né? Então, assim, se falou lá do Felipe, como foi, a forma que foi, na madrugada, que o Jardim já estava fechado antes, o Boto tá acontecendo a mesma coisa. Tá? A gente tá Mas vendo o Boto tá ciente, segundo o que você falou, o Boto tá ciente de tudo, pô. O Boto tá ciente de tudo, o BAP tá ciente de tudo. O Felipe não tava. O Felipe não tava. Tem essa diferença. Assim. A fritura tá acontecendo de uma forma mais clara com o Boto. Né? Inclusive, teve uma conversa do BAP lá no Ninho do Urubu. Cara, pra mim tá bem claro uma coisa aqui, tá? Primeiro ponto. O BAP, ele obviamente tá pensando no Flamengo, que é o clube no qual ele foi eleito presidente pra isso. E custe quem custar que estiver no caminho atrapalhando, vai cair. O Felipe Luiz já é a primeira prova, o José Boto a segunda. Se tiver que cair gente da alta cúpula, vai cair, desde que na visão do BAP isso seja positivo pro Flamengo de alguma maneira, né? E que o BAP indicou e leu esse cenário até de imprensa, que o BAP é um cara de mídia, né? Então houve essa leitura de cenário do que está acontecendo, o que está saindo, né? Eu também já publiquei isso. Há uma noção do BAP e do Boto de que essa fritura está vindo também dos atletas, né? Que estavam revoltados com a saída do Felipe, ainda mais da forma que foi, e aí aproveitaram para destilar aí coisas negativas sobre o Boto. Mais uma vez, né? Ano passado já teve, e esse ano ganha um novo capítulo dessa crise, Boto jogadores. Vejo que com a política entrando em cena, e o que eu entendi pelas últimas informações que eu tive, é que já tem um lado político entrando em cena, o BAP pode ser, digamos assim, convencido a encontrar outro cara para ele ter confiança no futebol, porque não dá, ainda mais no Flamengo, para você ter um diretor que é odiado pelo grupo. Você vai tirar o grupo todo? Sim. Você vai demitir meia dúzia de jogadores? Não dá. Então, a única solução que eu veria para isso, é aqui que eu tinha trazido para você. Opa. E aí não é informação, é uma leitura de Flamengo mesmo que eu tive. O BAP tem o Zico como embaixador. Talvez o único cara com tamanho capaz de chegar lá no Ninho do Urubu e falar, gente, olha só, vamos todo mundo pensar no Flamengo e tentar gerar uma aproximação do elenco com o BAP e com o Boto, ou até se o Boto sair e já vier um outro diretor. Não, tá? O BAP, se ele botar só outro diretor, mas ele continuar o mesmo modus operandi, a coisa daqui a pouco vai, se a bola não entrar, vai vir à tona uma nova crise, diretoria, jogadores. Então talvez um cara do tamanho do Zico, Deus Zico, parabéns, aliás, pelo aniversário. Foi esquecido também, né? Outra coisa esquecida. Timing perfeito. Poderia chegar ali e falar, olha só, mas para isso o BAP tem que ter baixar essa bola dele, ter essa humildade. Cara, esse é o ponto que eu queria chegar, tá? O BAP, ele entende que ele é o chefão do Flamengo, né? De fato, no momento ele é o presidente, ele quem dá as cartas, assina por último ali. E na interpretação dele, ele não precisa ser amigo dos jogadores. Ele é o chefe, os jogadores na teoria são os empregados, né? Recebem para isso e devem acatar ordens. Se o BAP viu uma falha na estrutura hierárquica do futebol do Flamengo, ele tomou a decisão, que era o quê? O Felipe Luiz é amigo dos jogadores. O Felipe Luiz é flexível ao ponto de comprometer o rendimento dos jogadores, né? Supostamente comprometer o rendimento dos jogadores, sendo bastante flexível com os atletas. Ele traz um técnico mais linha dura, tão bom quanto, tá? O Leonardo Jardim é tão bom quanto técnico como o Felipe Luiz, mas ele mexe na hierarquia, do sentido de que o Leonardo Jardim não vai ser tão flexível quanto. Os jogadores terão de ter mais responsabilidades fora do campo. E isso é bom para disciplinar os jogadores. Nós vimos o Samuel Lino, que não tem um ano de Flamengo, já falando de cobrança excessiva do torcedor. E aí você também vê uma ruptura entre o José Boto e os jogadores, né? Como o próprio Diogo Dantas disse, os jogadores ficaram revoltados. Tem essa rusga, e para amenizar, para levantar uma carta branca, né? Para justamente o BAP falar: jogadores, eu não odeio vocês, tá? Vocês, inclusive, são os que me colocaram aqui e vão me manter aqui com a bola na rede. Então eu vou trocar também o diretor de futebol, vou trazer um cara
mais amigável para não ficar esse clima de exército, esse clima de general, né? Porque afinal de contas, cá entre nós, né? Os jogadores rendem dentro de campo. Então, o problema não são só os jogadores. É de entender que ele precisa. O ambiente está conflagrado desde o ano passado, os títulos amenizaram isso, mas ele precisa entrar no ninho e dialogar como presidente com os caras. Porque quando você vê ali a decisão que ele toma, eu já ouvi de várias pessoas no ninho que eles tinham uma razão, que o Felipe estava num tom ali um pouco mais de soberba, zona de conforto, os jogadores também. Então, assim, eu tenho de fonte dentro do Flamengo a informação de que havia motivo para saída, de que havia motivo para o questionamento, né? Mas talvez isso não pudesse ser alinhado de uma forma para que você preservasse o Felipe, melhorasse o desempenho e melhorasse o que não tá dando certo. Sim. Então falta no Flamengo hoje, e aí assim, claro que a gente vai falar que a gente defende o profissionalismo, mas muitas vezes uma figura que não é um profissional e que conhece o clube, ele tem essa capacidade, né? De chegar ali, entender o lado do atleta, entender o lado do clube e ser fazer esse meio de campo. Hoje o Flamengo não tem essa figura. É um ambiente, realmente uma coisa partida entre elenco e diretoria. E isso precisa... ou você separa e de fato dá ao treinador o poder, e aí se os jogadores forem ficar insatisfeitos vai ser só com o treinador. Só que para isso você, em algum momento, você vai precisar desses caras. Não adianta ficar... Vou usar o termo fla-flu. Entendeu? Não adianta ficar essa disputa, porque quem vai perder é o clube. Então, assim, passando da informação para essa leitura de cenário, eu acho que o BAP, ele tá sendo... ele pode ter os motivos dele, mas ele tá sendo, no mínimo, ingênuo de achar que ele vai fazer o que ele quer porque ele tem a caneta e aquilo ali é um videogame que vai funcionar como ele determinar. Né? Não é assim, é relação humana. Né? Então, eu acho que a partir de agora, saindo o Boto ou não saindo o Boto, ou o Flamengo joga esse jogo com o Fluminense e aí, perdendo ou ganhando, tenta pacificar esse ambiente de diretoria com jogadores, ou o risco que o BAP vê e via na manutenção do Felipe Luiz vai ser um risco permanente ao longo de toda a temporada. E enquanto essa diretoria estiver aí. Sim. Porque vai começar a aparecer politicamente um fogo amigo para desqualificar esse modus operandi, né? E daqui a pouco a gente vai ver decisões tomadas não por questões profissionais, e sim por questões políticas, que no Flamengo também acontece muito. Acontece muito. Gostou de... Cara, vamos lá. Considerações finais desse vídeo. Na minha interpretação, o BAP ele tem uma leitura muito clara do que é o Flamengo hoje. Eu sou presidente, eu direciono ordens e estou supervisionando. Se as coisas estão desalinhadas com o que eu acredito, serol. E o primeiro exemplo foi o Felipe Luiz, que na interpretação de muita gente foi algo injusto, foi algo errado, equivocado, porém é um recado claro e direto pro elenco. Custe o que custar, ninguém tem lugar cativo. Vou dar um exemplo bem claro aqui. A Arrascaeta que renovou recentemente. Isso é um sinal. Se ele estiver incomodado no Flamengo, se ele futuramente demonstrar insatisfação, com todos os indícios, o BAP demonstra que não precisa segurar o Arrascaeta. Meio do ano pode ser que não é o caso do Arrascaeta, é só um exemplo que eu estou dando, tá? Isso serve para vários outros jogadores do elenco. A chegada do Leonardo Jardim, como eu disse para vocês, mantém o nível altíssimo do Flamengo, no quesito comando de treinador de futebol. O Flamengo vai jogar bem, vai melhorar, tá? Muitos jogadores ainda nem engataram, tá? A gente ainda não conseguiu ver para valer o Jorginho com o Arrascaeta, com o Lucas Paquetá juntos, por exemplo. E, a princípio, ele dá essa mexida no elenco, tirando o Felipe Luiz, pra falar, jogadores, vocês não estão em casa, não, tá? Aqui é trabalho, vocês têm que render, serem profissionais, e se vocês estão construindo uma panela aqui, eu acabo com essa panela. E, ao mesmo tempo, também ele passa um recado no sentido de, eu não sou inimigo de vocês, eu estou aqui pra extrair o melhor de vocês. Então, agora eu vou trocar o diretor de futebol, se necessário. E, para isso, ele vai priorizar o Flamengo, e não necessariamente a relação humana. Tanto é que existe, como o próprio Diogo Dantas disse, a possibilidade do Flamengo já estar trazendo o diretor de futebol antes de demitir o atual. Isso é para o Flamengo não perder tempo, afinal de contas, calendário curtíssimo, intervalos cada vez menores, e o Flamengo não pode se dar o luxo de passar 1, 2 semanas, um mês, sem treinador, sem diretor de futebol. É uma adaptação nessa nova realidade de cenário do calendário do futebol brasileiro, tá? Tenho minhas críticas e elogios ao BAP, não acho que ele acertou em tudo, porém ele apostou alto, tá? Se ele acertar, é um grandíssimo acerto. Se o Flamengo voltar a ganhar Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o BAP comprova para todo mundo que ele está certo na leitura dele, mas se perder, a cobrança vem alta e vai vir severa, né? Torcedor do Flamengo, imprensa, jogadores, enfim, é uma aposta, mas só o futuro nos dirá quem está certo, né?
Mas, amigos, se vocês ficaram até aqui, vou pedir, tá? Primeiro, deixa um like no vídeo original, lá no canal do Barbarcast, se inscrevam no canal dele e também deixa um like no meu vídeo aqui, tá? Tô crescendo aqui no YouTube agora, conto demais com a ajuda de vocês. Tô gravando esse vídeo de madrugada, de sexta pra sábado, então vocês verão esse vídeo no sábado de manhã, tá bom? Comenta aqui o que vocês acham dessas mudanças, rapaziada. Vocês aprovam a chegada do Leonardo Jardim? Vocês aprovaram a saída do Felipe Luiz? Vocês concordam que o Boto deve ser demitido? Comentem aí, se inscrevam no meu canal, tá? Eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro e todo dia a gente tem futebol por aqui. Tamo junto, pessoal.